saúde eternamente na paz do Senhor. Amém? Nos colocar de pé, ler a palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de São João. Capítulo 20. Capítulo 20 de São João. Diz o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Queria que você abrisse sua Bíblia agora também, em Romanos, no capítulo 3, verso 23. Diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Ele diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão unificados em Cristo. Cada um, porém, com sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos leiam o versículo 26. Isto, deixar a Bíblia na cadeira, feche seus olhos. Santo e eterno Deus, tenha mão no seu coração. Deus quer falar profundamente conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos aqui nesta noite que nenhum principado, nem potestade, nem dominadores das regiões celestiais venha querer impedir a ação do Senhor. Nós determinamos aqui que a mão de Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Os que estiverem tristes, o Senhor alegra. Os que estiverem preocupados, leva eles ao campo do refrigério. Os que estiverem perturbados, coloque, Senhor Deus, as tuas mãos sobre o ombro desta pessoa. Os que estiverem caídos, levante. Os que estiverem, Senhor, em aflição, dê-lhe a paz. Os que não têm, Senhor Deus, para onde ir amanhã, mostre o caminho. Os que precisam, Senhor, de uma resposta, leva eles ao Monte Carmelo, porque o Senhor é Deus e nos dará uma semana de vitória. Glória a Deus. Vamos pode sentar, exaltando, enaltecendo e ovacionando o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Levante somente as mãos. Tem o nosso irmão que está ali. Tem mais alguém? Nossa irmã. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amados, nós trabalhamos conforme Deus nos direciona.
conforme a direção de Deus nas nossas vidas. A melhor coisa que tem é isso, é estar na direção de Deus. E nós estamos preparando, evidente que tem que haver um preparo, estudo da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor e Deus venha nos dirigir diante daquilo que nós queremos realizar no dia 2 de novembro final. Nós não fazemos nenhuma campanha sem antes estudá-la e ver se ela está enquadrada na palavra de Deus e achar respaldo para que nós possamos ter substância e certeza que eu vou fazer aquela campanha e vou ter resposta. Então é por isso que nós preparamos as pessoas antes de fazer a campanha, para que essas pessoas entrem já firmes, convictas e tendo certeza de que não vão buscar uma vitória, simplesmente vai proclamá-la aos principados e potestades. A diferença de quem aprende, a diferença de quem não conhece, quem não conhece vem buscar uma bênção na campanha. Quem conhece já é diferente, ele vem proclamar sua vitória. Então por isso que nós preparamos as pessoas antes de começarmos uma campanha, porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho pregado essa mensagem ao longo dos anos, sempre pegando o final, a autópsia de Cristo. A autópsia de Cristo. Talvez você que nunca ouviu essa mensagem, você vai perguntar, mas autópsia é para quem morre e saber o laudo. Exatamente. Mas aonde foi a autópsia de Cristo? Nós vamos ver aqui alguns ensinamentos da palavra de Deus. Nós sabemos que, aonde parafraseamos aqui a palavra de Deus, vimos que a morte, ela passou a ter um império. Ela herdou, começou a reinar de Adão. E a morte interessante, de Adão até antes de Cristo, a morte se apresentava diante de Deus, antes de Jesus Cristo, é evidente. E a morte sempre falava do seu sucesso para Deus, como ela estava reinando e de uma forma soberana, de uma forma poderosa. E a morte sempre mostrava para Deus que parecia que Deus estava perdendo e que Deus não estava ganhando e que aquilo que Deus tinha falado ainda não tinha acontecido e que ela estava entrando séculos e mais séculos e estava sempre tendo sucesso. E ela dizia para Deus: se tu achava que eu não tinha êxito, olha o que eu estou fazendo. Mas a morte, ela se engana, porque Deus nunca perde. Interessante que a morte, ela envolve homens e mulheres, tanto lá fora como aqui dentro, filhos de Deus. Ela sempre tem esse domínio. Mas o que é a morte para nós? Segundo o apóstolo Paulo, nós dormimos no Senhor. E vimos que a morte, ela tem domínio sobre os homens. E a morte, ela predominou sobre os patriarcas, profetas, sacerdotes, reis e juízes. Nós vemos aqui no Salmo 68. Abre a sua Bíblia no Salmo 68, porque é necessário ter base bíblica para o que nós vamos fazer e falar. E no Salmo de número 68, no versículo 18, que diz o seguinte: subistes às alturas, levaste cativo ou cativeiro. Levava cativo ou cativeiro. Os que estavam cativos nessa região inferior, preste atenção que quando Lázaro morre, havia um abismo entre o paraíso e o Hades, lugar de tormento, mas era em regiões inferiores. E
lá do Hades, o rico viu Lázaro no seio de Abraão. Está escrito isso aqui. E nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, para Ele poder tirar nós desse nível que estavam os patriarcas, sacerdotes, reis, juízes e profetas, Ele tinha que morrer primeiro, porque esse povo estava cativo. A Bíblia está dizendo aqui em Salmos, Efésios capítulo 4, versículo 8, Romanos 3, por favor, aqui em Romanos 3, no verso 10 e 12, olha o que ele vai dizer aqui em Romanos, no capítulo de número 3, no versículos de número 10, ele diz a respeito do cativeiro. Em Romanos 3, no versículo de número 10, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então este povo, infelizmente, Deus olhando para eles, viu que não havia condições de nenhum ser humano morrer pelo ser humano. Era necessário Deus enviar o seu Filho. No versículo 23 que nós lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estávamos nessa região. Quando eu digo nós, eu falo sobre os homens. E a Bíblia declara em 1 Coríntios, que nós lemos no capítulo de número 15, versículo 21 ao 37, Deus escolhe o melhor da terra de Belém, cidade do pão, para plantar o trigo, como diz lá em João, que o trigo deveria morrer, e Cristo teve que morrer primeiro para frutificar, depois todos que nasceram em Cristo é fruto dele. Então a morte antes de Jesus predominava nas costas de pessoas, levando elas cativas, levando essas pessoas até que morria em Cristo. Não podia estar acima, mas estava paralelo a esse lugar chamado Hades. Olha só, o Senhor então elabora um plano tremendo. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor diz lá em Apocalipse que ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus usa a natureza, para falar conosco de uma maneira muito profunda. Por exemplo, nós temos algumas coisas criadas, como por exemplo o fogo. O fogo é uma dessas coisas da natureza que é muito forte. E o fogo mandou um recado para a natureza, que todos tinham que respeitá-lo, porque ele era o fogo e ninguém podia com ele. E o fogo dizia para a natureza: você já viu um vulcão? Ninguém é mais forte do que eu não respeito ninguém, sou devastador, destruo tudo, põe tudo no pó e na cinza. Ninguém é páreo a mim. Mas o fogo estava enganado. Por que o fogo estava enganado? Porque surgiu um poderoso inimigo seu chamado água. A água, quando ela jorra sobre o fogo se apaga. Quando aquela nuvem de chuva vem sobre o fogo apaga. Agora quem mandava um pedaço era a chuva, a nuvem de chuva. Eu sou a chuva, eu sou a água, e não respeito ninguém. Ninguém é mais poderoso do que eu. Eu inundo a terra, formo ondas gigantescas, formo tsunami. E quem é mais forte do que eu? De repente aparece alguém falando com a natureza: eu sou mais forte do que o fogo e a água. E alguém perguntou: quem é você? Ele diz: eu sou o vento. Quando o vento sopra naquelas nuvens, ela se vai para onde o vento
dissipa as nuvens, espalhando. O vento sopra a uma velocidade de mais de 250 km por hora. Esse vento forma furacões, redemoinhos e tornados. Então o vento dá uma ordem para a natureza. Quero respeito. E aí eu vou sentar nessa cadeira. Havia uma cadeira que governava toda a natureza. O vento disse: eu vou sentar nessa cadeira. Eu sou mais poderoso do que o fogo. Eu sou mais poderoso do que a água. Eu sou o vento. Ninguém pode me deter. Só que o vento estava enganado. Por que o vento estava enganado? Porque apareceu alguém muito mais forte do que ele. Quem apareceu então dizendo: essa cadeira é minha? Aparece a montanha. A montanha, quando o vento bate na montanha, o vento cessa. Então a montanha dá um recado para a natureza. Que recado? Eu sou a montanha. Ninguém pode contra mim. Ninguém pode me remover. Ninguém pode contra mim. Ninguém pode tirar eu de um lado para o outro. Eu sou a montanha. Mas está escrito na palavra de Deus que a fé remove montanhas. Quando a montanha vai sentar na cadeira, então é dado um aviso à natureza. Que aviso é esse? Olha, Deus está fazendo uma criatura, alguma coisa chamada o homem. Deus deu a ele inteligência, sabedoria, conhecimento. Ele é superior a todos, porque este homem, ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Esse homem, com a sua inteligência, ele então dá uma ordem à natureza: eu sou o homem e não respeito ninguém. Tenho cartão de crédito, tenho posições, eu posso com todas as coisas. A minha tecnologia pode fazer tratores e fazer terraplanagem. Eu sou mais forte do que o fogo. Eu sou mais forte do que a água. Eu sou mais forte do que o vento. Eu sou mais forte do que a montanha. Eu posso remover a montanha com a minha tecnologia, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, os meus tratores, com as minhas máquinas. Eu entro e devasto, faço estradas. Com a minha tecnologia faço aviões, bombas atômicas. Eu sou mais poderoso do que o fogo. Eu sou mais poderoso do que a água. Eu sou mais poderoso do que o vento e a montanha. Só que o homem estava enganado. Aparece a morte. E a morte diz: quem é você, homem? Quem é você? Você foi feito do pó da terra. Eu posso te lançar de volta ao pó da terra. Ninguém pode comigo. Eu tenho meu império implantado. Destrua a natureza, destrua a água, destrua o fogo, destrua as montanhas e destrua o homem também. Ninguém pode comigo. Então o fogo, a água, o vento, a montanha e o homem teve que curvar diante da morte, porque a morte sentou na cadeira. A Bíblia fala sobre isso. E a morte passou a reinar. E a morte passou de Adão para todos. E todos pecaram. Desconstituídos estão da glória de Deus. A morte, então, ela chegava diante de Deus e mostrava o seu sucesso. Viu o que eu estou fazendo? O homem não é nada. Eu posso consumi-lo num abrir e fechar de olhos. O que é o homem? O senhor tem visto o meu êxito? Então Deus levanta da cadeira do seu trono e baixar a batalha. Ele olha para a terra, não vê um justo sequer, e vê como o homem está sendo dominado pelo império da morte. Então ele diz: à sua direita. Filipenses capítulo 2, por favor, recalma na mistéria. Oh glória, começa a dar glória para Jesus aí. Aleluia. Versículo 5. Ele olha para o seu filho, todo o céu para
Jesus. Ai, glória a Deus. Diz a Bíblia: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Para aqui, quando Deus aponta para a sua direita, o Filho entendeu, porque antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todos os seres, Deus perguntou quem ia avalizar o homem. Jesus levanta e diz: eu vou avalizar o homem. Então, quando Deus aponta para Jesus, Deus que é juiz, Deus que julga com justiça, ele diz: meu filho, tem que ser você. Os anjos param, começam a se amontoar diante do trono da majestade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como você chega em sua casa, começa a tirar a sua roupa, Jesus começa a se despir. Olha o que a Bíblia diz: ele começa a se despir, ele começa a se esvaziar, ele começa a deixar de ser o supremo, ele começa a deixar de ser o glorioso. Olha o que diz a Bíblia: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Eu vejo Jesus tirando o esplendor de sua glória, tirando os atributos. Deus onisciente, onipotente e onipresente. Mas por quê? Porque o homem não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. O homem não tinha glória, ele tinha que esvaziar, ele tinha que se tornar igual a nós. Então ele vai deixando o esplendor de glória, ele vai deixando os atributos: onisciência, onipotência, onipresença. Ele vai deixando o louvor, ele vai deixando a glória, ele vai deixando a majestade, ele vai deixando a coroa, ele vai deixando e vai criando uma forma. E alguém olha lá de baixo, entre os querubins, entre os serafins, entre os arcanjos e o anjo, ele está tomando uma forma. Mas que forma é esta? Não é forma de anjo, não é forma de querubim, não é forma de serafim, não é forma de arcanjo. Parece a forma de uma criatura que está caída lá na terra. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vejo Deus trabalhando em favor do homem. Aleluia. E agora Jesus falando de Managa sobre Maganaia, do direita da serve onde o dia quebraça lá abaixo. Aquele que a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra está dentro dos seus pés, ele vai ter que passar por um processo. Que processo é esse? Processo de gestação. Ele vai ter que ficar agora dentro de um útero de uma mulher, aceitar as leis humanas, ser subjugado. A Bíblia diz que ele tomou a forma de servo, não julgou ser igual a Deus. Agora ele tem que se submeter a um útero de uma mulher. Deus tem que submeter ao útero de uma mulher. Deus tem que esperar, assim como o homem. Que amor é esse? Que amor inexplicável, que amor. Os anjos não sabiam, diz a Bíblia, que os anjos não sabiam. Está lá em Efésios capítulo 3. Os anjos não sabiam do mistério da igreja. Então os anjos começam a ficar encabulados, perplexos diante daquilo. Como pode? Ele esvaziou de tudo estava lá, e junto com aquilo, Deus pega o livro, e diante de toda a criação do céu, ele sela o livro à sua direita. Não deixava lá baixar. E agora Deus dá uma ordem ao seu filho: vai à terra e tira o cativo dos cativeiros.
Liberta o homem do império da morte. Calabaite o deflaço. Amados, eu fico vendo pessoas dizendo: eu queria ser como Abraão, eu queria ser como Noé, como Moisés, como Davi. Amados, se você fosse como Noé, imagine você no dia que Noé embriagou e morresse embriagado, ele ia para o inferno. Você diz: eu queria ser como Abraão. Imagine se você fosse como Abraão no dia que ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Se ele tivesse morrido naquele momento, ele tinha ido para o inferno. Você disse que queria ser como Moisés. Imagine se Moisés morresse na hora em que ele assassinou alguém, ele teria ido para o inferno. Você disse que queria ser como Davi. Meu amigo, você queria ser como Davi. Davi foi assassino de aluguel. Davi foi sanguinário, foi adúltero. Davi, se tivesse morrido no seu pecado, teria ido para o inferno. Por que nós não dizemos: eu quero ser como Jesus Cristo? Porque nele não tem pecado, nele não encontra pecado, nele não se acha pecado. E olha agora, preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia mostra aqui para mim que Jesus Cristo, ele veio com o propósito de resgatar o homem, mas ele teria que passar pela morte. Por que ele teria que passar pela morte? Porque todos que morriam em pecado era cavalinho do diabo, eles iam para o inferno, porque lá eles passavam pela autópsia do inferno. Preste atenção. Todos que morriam em pecado, eles passavam pela autópsia do inferno. Por quê? Os que não eram aprovados ficavam no inferno. Os que não eram aprovados permaneciam no inferno. Eu quero que você pense agora sobre a autópsia de Cristo. Por que, pastor? Porque você às vezes pensa que você vai direto para o céu. Você vai passar por uma autópsia. Você vai passar por uma autópsia, assim como Cristo passou. A autópsia é dar um laudo do que a pessoa morreu. Encontrar alguém dentro do apartamento caído, morto, já há 24 horas. Foi ver, eles estão lá, examina aquela pessoa, tomou veneno, deu um ataque fulminante, ou alguém ia atirar, morreu com um tiro. Todo o laudo tem o porquê a morte ceifou aquela vida. Todo laudo tem. Fulano morreu disso e daquilo. Fulano morreu assim e assim e assim. Tem que ser explicado. Existe essa autópsia muito espiritual. Para quê? Para quem não for aprovado ficar no inferno. Tira seu cavalinho da chuva, meu irmão. Você não está achando que na hora de morrer vai pedir perdão para Deus? Olha lá que você não tem tempo. Olha a autópsia de Cristo. A autópsia começa pelo pé e vai até a cabeça. A autópsia começa pelo pé, começa a examinar os pés e vai até a cabeça, para saber qual é o laudo, o motivo da morte, para a pessoa saber por que morreram e como aconteceu a morte. Quando Jesus morreu, a primeira coisa aqui em Efésios capítulo 4 que aconteceu antes dele subir, ele teve que descer para ser aprovado. Efésios capítulo 4, versículos de número 9 e 10, que diz o seguinte: olha, o que quer dizer subiu? Senão aqui também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para encher todas as coisas. Ele desceu para ver se ia
ser aprovado ou não, ele teve que passar no inferno. Ele foi lá no inferno. A morte só pode segurar alguém no inferno quando ele tem pecado. É assim que funciona. A morte só pode segurar alguém no inferno se essa pessoa tiver pecado. Quando a pessoa não tem pecado, a morte então é obrigada a devolver essa pessoa. Se alguma pessoa aí fora desse conta de viver uma vida santa, sem pecado, se ele morresse e não tivesse pecado nele, mesmo assim, escute essa. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Não tinha solução. Não tinha solução. Então Jesus teve que passar pela autópsia. Jesus morreu, então ele foi colocado em uma maca, deitado, e começaram a fazer uma reunião entre os demônios. Entre os demônios. Todos do inferno se juntaram, como diz isso, no fim da Bíblia. No fim da Bíblia. 1 Pedro 3, 13, 19, 1 Pedro 4, 6, e assim por diante. Os demônios se reúnem e dizem: olha, chegou mais um corpo aí, chegou mais uma alma aí, vamos fazer a autópsia, vamos ver se nós encontramos pecado nesta alma. Escute isso. Eles começam a beber. Quando se ajuntar para pegar Jesus, disseram: vamos começar pelo pé dele. Os demônios começam a conversar entre si uns aos outros e dizem: tu lembras? Eles conversando entre uns aos outros enquanto estavam fazendo a autópsia de Cristo. Tu lembras o que dizia aquele crente? Quando desceu aqui, nós pegamos ele pelo pé. Tudo estava perfeito, mas quando nós olhamos os pés, nós encontramos algo nos pés dele. Eles tinham que encontrar alguma coisa, algum pecado num dos lugares do corpo para segurar o inferno. Então o Senhor diz: tu lembras, Zé Pilintra, aquele crente que não deixava de tomar vinho, ia para os bares depois do culto, e aquela que saía do culto ia para os motéis, e aquele que saía do culto ia para as jogatinas. Tu lembras? Tu lembra, pombagia? Quando aquele crente desceu aqui, nós pegamos ele pelo pé. O pé dele estava cheio de pecado. Por quê? Porque aquela crente saía da igreja, ia direto para a casa da vizinha. Ia direto para a casa da vizinha, falar mal dos outros, ficava de casa em casa. Tu lembras? Nós pegamos aquela crente pelo pé. Tu lembra daquela crente? Na hora da luta, ela não suportou. Ela foi procurar nós nos terreiros. Tu lembra? Pegamos ela pelo pé. Tu lembra daquele obreiro? Tu lembra daquele obreiro que desceu aqui? Nós pegamos ele pelo pé. Ele traía a esposa e ia para os motéis. E aquele outro, na época de pecuária, ele ia para ver shows. Você lembra? Lembro. Eu pus no ouvido dele: vai lá. E lá ele misturava com os ímpios na pecuária e gritava, nos adorava. Você lembra? Pois é, ele ficou aqui, não foi aprovado. Nós achamos o pecado nos pés dele. Você lembra daquele outro que desceu aqui
Ia para as boates, pegamos ele pelo pé. Estava difícil de achar o pecado, mas no pé nós achamos. Nos pés nós achamos. E aquele outro que ia para as festas, ainda levava os outros e dizia: ah, você é bom, o pastor não está vendo. Rapaz, aqui ele ficou aqui. E eles conversando entre si, falando, porque era um momento de autópsia. E de repente eles dizem: é bom, aqui no pé, esse aqui não tem pecado. Glória a Deus. Não tem pecado. Porque a Bíblia fala disso muito claro. A Bíblia fala que ele não achou pecado nele. A Bíblia diz que ele só evangelizava. Abre a sua Bíblia aqui em Mateus, só para dar uma olhada. Aqui em Mateus, no capítulo de número 18. Mateus 18, meu irmão, olha aí. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 8 e 9, o que diz? Portanto, se a tua mão, o teu pé, te faz tropeçar, irmão. Olha aí, irmão. Olha aí, se não tem autópsia. Portanto, se tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta o manso fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Já só que eu estou aqui contando uma ficção para você? Estou contando a realidade do mundo espiritual, meu irmão. Olha aqui, se o teu pé te faz tropeçar, não acharam pecado nos pés de Jesus. Não acharam. O que diz aqui?